Olá, sejam bem-vindos ao curso Conceitos Fundamentais em Bioquímica e Fisiologia Celular. Esse curso está sendo oferecido pelo Centro de Ciências Biológicas da Saúde da Universidade Federal de Sergipe. A responsável pela disciplina é a professora Sandra Lauton, e eu, Éder Moraes, venho hoje contribuir principalmente com os assuntos relacionados à fisiologia celular. Pois bem, vou fazer uma breve introdução sobre o meu currículo, quem sou eu, e logo depois eu iniciarei o assunto propriamente dito. O meu nome, vocês bem sabem, é de Ricardo de Moraes. Eu sou bacharel em fisioterapia e eu concluí o curso em 2002 na Fundação Educacional de Caratinga. Sou especialista em biofísica pela Universidade Federal do Rio de Janeiro, mestre em fisiologia pela Universidade Federal de Minas Gerais e doutor em fisiologia pela mesma instituição, mesmo departamento, coincidentemente pelo mesmo laboratório. Eu possuo 3 estágios pós-doutorais. O primeiro deles é na Universidade de Rochester, nos Estados Unidos, onde trabalhei com biologia cardiovascular. O segundo em neurociência na Universidade Erasmus em Roterdã, na Holanda. E o terceiro, finalmente, na Universidade Federal de Sergipe, onde eu tive a honra de trabalhar com a professora Sandra Lauton no laboratório dela, aí no campus em São Cristóvão. Mas eu já conheci a professora Sandra Lauton desde Belo Horizonte, desde o FMG, então foi uma oportunidade de estreitar os laços, né, e de reforçar uma boa convivência pessoal e profissional. Eu sou professor de cursos de graduação desde 2014, entre esses cursos de fisioterapia, enfermagem, odontologia, farmácia, medicina. Também tenho ministrado conteúdos desde 2007 em cursos de especialização, em cursos de mestrado e cursos de doutorado. Tenho desenvolvido pesquisa em fisiologia e biofísica desde 2005 até o presente momento. Caso vocês tenham dúvidas ou queiram mais informações sobre o meu currículo, vocês podem utilizar esse link para acessar o meu currículo Lattes. Eu disponibilizarei esse link também junto com essa apresentação nos nossos canais, com a forma que a professora Lauton determinar que serão feitas as postagens de material, tanto material para estudo quanto esses slides que podem ser úteis para alguma atividade. E sim, então, pessoal, falando hoje um pouco sobre a fisiologia celular, mas mais especificamente eu falarei sobre fisiologia de membranas celulares, um pouco também sobre canais iônicos. Esse assunto de hoje ele é dividido em 2 partes, será dividido em 2 partes, em vídeos de aproximadamente 1 hora e 20, para que também vocês tenham tempo de absorver o conhecimento, compreender o que tem sido colocado e também, levantar algumas dúvidas, alguns questionamentos, e vocês terão tempo para poder realizar algumas atividades também para poder fixar esse conteúdo. Bom, turma, a membrana plasmática ela é um elemento importante para o funcionamento e para a viabilidade de uma célula. Somente com a presença da membrana plasmática nós conseguiríamos ter compartimento intra e extracelular,
e esse compartimento extracelular separados de maneira necessária, fundamental, para que atividades possam ser realizadas de maneira eficiente no interior dessa célula, né? Eventos tanto fisiológicos quanto bioquímicos podem acontecer dentro dessa limitação plasmática. E nós temos também algo que vai nos chamar muita atenção. A professora Sandra Lauton já conversou com vocês um pouco sobre bioquímica, as características bioquímicas, evolução da membrana, e hoje nós vamos falar um pouco sobre a característica específica da membrana celular, bem como as características do ambiente iônico, né, de como as concentrações iônicas elas determinam a viabilidade de uma célula. As células vivas dos seres vivos, né, células de seres vivos, elas são, então, unidades funcionais, são elementos que fazem a constituição funcional de um dado órgão ou tecido, e a principal característica é estar envelopado por uma membrana plasmática. Essa membrana plasmática vocês já conhecem, já sabem algumas características muito importantes que foram já mostradas pela professora Sandra, mas ainda assim nós falaremos um pouco sobre as características da membrana plasmática para que tenhamos um bom desenvolvimento nessa disciplina. Então a membrana plasmática ela atua como barreiras entre o citoplasma e o espaço extracelular, né, diferenciando, delimitando esses espaços, permitindo que, de alguma forma, o interior da célula tenha algum respaldo, alguma proteção em relação ao conteúdo do lado extracelular. E vai ficar muito claro, por exemplo, quando nós falarmos sobre as concentrações iônicas, a importância da existência da membrana plasmática para delimitar ambiente intra e extracelular. Os principais componentes constituintes dessa membrana são os chamados fosfolipídios. E esses fosfolipídios, eles contêm tanto resíduos lipofílicos quanto os resíduos chamados hidrofílicos. É fundamental que assim seja, porque a característica lipofílica dará à membrana plasmática a condição de delimitar dois ambientes aquosos, o ambiente intra e o ambiente extracelular. E também seria inviável se esse elemento lipofílico ele fosse completamente repelente à água, né? Não é naturalmente assim que acontece. Esses componentes da membrana eles são divididos em duas porções. Essas duas porções especificamente para que possam ser diferenciadas entre dois ambientes, né? E os resíduos hidrofílicos são aqueles que constituem, conferem à membrana celular a possibilidade de estar colocada, né, estar presente em um ambiente que tem características aquosas. Então aqui nós temos uma representação química, né, do fosfatidilcolina, né, o fosfolipídio típico de uma membrana plasmática, e ele tem o que nós chamamos de uma cabeça polarizada, né, uma cabeça hidrofílica, e a cauda ou as caudas hidrofóbicas, né? Essas caudas elas são compostas por ácidos graxos, por glicerol, né, por substâncias lipídicas. E aqui nós temos então uma cabeça hidrofílica, e essa cabeça hidrofílica está voltada para o lado extracelular. Nós teremos então um outro elemento semelhante a esse, né, voltado de maneira oposta, com suas caudas lipofílicas aqui nessa porção, e na extremidade nós teremos então outra cabeça hidrofílica,
e essa cabeça hidrofílica capaz de ser miscível no líquido intracelular. Mais facilmente nós conseguiremos perceber essas características da membrana plasmática na nossa próxima imagem, mas o que eu gostaria de deixar muito claro para vocês é a representação química, né, e a representação gráfica do que seria, então, uma monocamada, e essa monocamada ela precisa se juntar a uma outra monocamada semelhante a ela, de maneira espelhada, para compor o que nós conhecemos como bicamada lipídica, e essa bicamada lipídica sendo característica da membrana celular. Então aqui nós temos uma constituição, um arranjo, né, a forma como a bicamada lipídica ela está disposta, né? Isso aqui é um fragmento de uma membrana plasmática, de uma célula. Nós conseguimos observar que existem duas cabeças, uma voltada para um lado, outra voltada para o outro lado, que nós podemos considerar como sendo lado extracelular, aqui como sendo lado intracelular, e as porções lipídicas voltadas umas contra as outras, né? E essa condição faz com que, muito facilmente, substâncias miscíveis em lipídios possam ou consigam atravessar essa bicamada. Substâncias que não são miscíveis em lipídios, elas apresentam um pouco mais de dificuldade, apresentam resistência à travessia de um ponto a outro dessa membrana. Aqui então nós podemos observar uma figura representativa de uma célula típica, e nós podemos observar que essa célula ela é composta por suas organelas, né, o citoplasma, que compõe o meio interno dessa célula, delimitando então a sua composição do lado extracelular. Essa delimitação mantém a célula viva, mantém a célula viável e mantém a célula protegida de alterações abruptas nas concentrações e no ambiente extracelular. Por esse motivo, nós conseguimos perceber que a célula é dotada de toda a maquinaria necessária para o bom funcionamento, para a produção de substâncias compatíveis com essa célula e para que ela possa então sobreviver dentro de um dado tecido de maneira eficiente, né? Se nós conseguimos ter essa viabilidade, né, e essa característica da célula, isso acontece exatamente pela presença da membrana plasmática. A membrana plasmática, então, se nós pudermos dar um zoom nessa estrutura, nós perceberemos a bicamada lipídica, onde nós temos as cabeças voltadas para o líquido extra ou para o líquido intracelular, ou seja, as cabeças hidrofílicas. Nós temos aqui a região intermediária, que são as regiões hidrofóbicas ou lipofílicas, e essas estruturas elas, né, servem como barreira entre o ambiente externo e o ambiente interno. A pressão exercida pelo componente intracelular e a pressão exercida pelos componentes extracelulares fazem com que essa bicamada se mantenha aderida, e essa bicamada se mantendo aderida, ela permanece como sendo uma limitação, né, uma proteção aos componentes intra e extracelulares. Bom, já percebemos que substâncias também lipídicas ou miscíveis em lipídios, elas conseguirão atravessar com muita facilidade transversalmente essa membrana. E isso é de veras muito importante, porque nós teremos substâncias que serão capazes de atravessar de dentro para fora e de fora para dentro, né, de maneira livre, principalmente aquelas que são compatíveis com as características químicas dos lipídios. Por outro lado, existe um número muito grande de substâncias que são incapazes de atravessar a membrana plasmática, exatamente por serem miscíveis em água e não serem miscíveis em lipídios, e essa característica então química impede que essas substâncias
sejam capazes de atravessar. Nós sabemos que substâncias apolares, elas são miscíveis em lipídios, então elas são capazes de atravessar de um ponto a outro essa substância. Por exemplo, algumas substâncias lipídicas, né, como é o caso do colesterol, né, e algumas substâncias, alguns neurotransmissores ou alguns hormônios, eles são capazes, por serem miscíveis em gordura, de atravessar de um ponto a outro, transversalmente, essa membrana. Por outro lado, substâncias polares, elas não têm habilidade para atravessar exatamente por essa fase lipídica. Por esse motivo, a natureza providenciou, então, que outros elementos pudessem estar presentes nessa membrana, de forma a permitir que substâncias pudessem atravessar, desde que existissem para elas canais ou condutos ou transportadores específicos para realizar tal função. Então nós conseguimos observar nessa figura, mostrada aqui pelo meu pointer, que nós possuímos proteínas que atravessam desde o lado intracelular até mesmo o lado extracelular. Nós chamamos essas proteínas que atravessam de um ponto a outro, de intra a extracelular, nós chamamos essas de proteínas integrantes ou integrais. Essas proteínas integrantes ou integrais, elas são capazes de atravessar de um ponto ao outro, e por essa característica, elas podem permitir, então, a formação de um conduto para a passagem de substâncias no seu interior, de poros para a passagem de substâncias no seu interior, mas também elas podem se comportar como moléculas que sofrem mudanças conformacionais, e uma vez tendo uma substância ligada a ela, elas permitem entrada ou saída dessa substância segundo a sua habilidade em realizar mudança conformacional. Por esse motivo, substâncias polares que não conseguem atravessar a membrana, elas se utilizarão então das proteínas integrantes para realizar essa condição. Nós observamos também que existem proteínas que não conseguem atravessar de um ponto a outro. São chamadas proteínas periféricas, e essas devem ter funções relacionadas ao metabolismo no interior das células. Elas podem ter funções relacionadas às vias de segundo mensageiros, elas podem ter funções de modulação no interior da célula. Importante perceber também a presença aqui de carboidratos, formando uma rede presente na superfície dessa membrana, e esses carboidratos eles podem funcionar como pontos de ligação de substâncias, como receptores de substâncias, e permitir então mudanças do metabolismo no interior dessas células, podem de alguma forma sinalizar efeitos para o interior dessas células e dessa forma realizar então alterações no metabolismo no interior dessas células, de forma a fazer com que elas atuem de maneira mais eficiente, respondendo a dados e estímulos. Então nós temos aqui, de maneira bastante interessante, os elementos que compõem essa estrutura da bicamada lipídica. E é importante perceber, inclusive, que algumas substâncias elas só conseguirão atravessar através dessas proteínas integrais ou proteínas integrantes. Para que nós consigamos compreender um pouco mais sobre a dinâmica e sobre a fisiologia da célula, é importante perceber que existem diferenças na composição química, tanto do líquido intra quanto do líquido extracelular. E essa diferença entre as concentrações, essa diferença é necessário que essa diferença seja mantida, essa diferença de concentração de íons seja mantida, exatamente para que quando as células precisarem ou puderem ser acionadas, elas serão acionadas, e a diferença de concentração do líquido extra para o líquido intracelular tenderá a alcançar o equilíbrio. Uma vez tendo alcançado o equilíbrio de concentração dessas substâncias, como é o caso, por exemplo, do sódio, do potássio, do cálcio, a tentativa de alcançar o equilíbrio faz com que haja um movimento de substâncias de um ponto a outro,
na tentativa de se alcançar o equilíbrio eletroquímico, e uma vez alcançando ou tentando alcançar esse equilíbrio eletroquímico, que é algo inatingível, né? Uma vez tentando alcançar esse equilíbrio nas concentrações, né? Essa situação de modificação de fluxo de substância de um ponto a outro, considerando, por exemplo, que sódio, potássio, cálcio, magnésio, essas substâncias, elas são carregadas eletricamente, elas possuem carga. Quando elas se movimentam, elas geram corrente, e gerando corrente, elas tornam a membrana, a célula excitável. Essa habilidade de tornar a célula excitável é que faz com que ela responda a estímulos, responda de maneira ordenada a estímulos, e essa resposta gerará, e esse estímulo gerará respostas que farão com que essa célula funcione, e gerando algum tipo de resposta pré-estabelecida. Se for uma célula contrátil, então ela consequentemente irá se contrair. Se for uma célula secretora, ela consequentemente irá secretar. Se ela for uma célula que não é capaz de se contrair nem de gerar secreção, mas é uma célula capaz de levar um estímulo, uma informação de um ponto ao outro do organismo, ela assim também fará. Então, turma, prestem bastante atenção que existe uma diferença na concentração dos íons, alguns muito mais concentrados fora que dentro, outros muito mais concentrados dentro que fora. E essa diferença de concentração, quando, por exemplo, é permitida a passagem do íon sódio permitida a passagem do íon sódio, ele preferirá passar de fora para dentro, exatamente por causa da sua maior concentração do lado de fora, menor concentração do lado de dentro, pela teoria da difusão, pela teoria que faz com que nós pensemos na difusão como a passagem de substância de um meio mais concentrado para um meio menos concentrado daquela substância. Nós teremos então a passagem de sódio do líquido extracelular para o líquido intracelular, carregando consigo cargas positivas. Quando, por exemplo, o potássio tiver oportunidade, na sua situação em se movimentar, ele vai se movimentar mais provavelmente de dentro para fora, a fim de tentar alcançar o equilíbrio eletroquímico. E esse equilíbrio ele pode ser conseguido se o potássio que está no interior da célula conseguir migrar para o lado de fora, tentando aumentar a concentração extracelular, e fazendo por conseguinte então que as concentrações intra e extracelulares elas se tornem equilibradas. Nós podemos observar concentrações de cálcio fora muito maiores que de cálcio dentro, de magnésio dentro maiores do que de magnésio fora, de cloreto fora maior do que cloreto dentro, e algumas outras substâncias importantes que são observadas aqui. Percebam, por exemplo, que a glicose, um elemento, uma substância fundamental para o metabolismo celular, ela encontra-se em altas concentrações fora e em pequenas concentrações dentro, o que predispõe a entrada dessa substância desde que ela tenha a habilidade de atravessar a membrana. Por outro lado, substâncias tais como oxigênio, CO2, eles são capazes de atravessar de uma região onde eles estão mais concentrados para outras onde estão menos. Por exemplo, no caso do CO2, do oxigênio, ele está mais concentrado no líquido extracelular do que no líquido intra. Por esse motivo, sempre que houver necessidade, sempre que houver oportunidade, haverá o fluxo de oxigênio de fora para dentro da célula. O contrário se aplica ao CO2. Ele deverá atravessar de dentro para fora, uma vez que o CO2 ele é produzido como ele é um produto do metabolismo do oxigênio da glicose, E uma vez produzido CO2, então ele deve evitar o seu acúmulo no interior da célula, migrará, difundirá através da membrana para o lado de fora, alcançará o sangue, será transportado até os pulmões para que seja então trocado por novas moléculas de oxigênio
lá nos capilares alveolares dos pulmões. Então, pessoal, é importante que a gente perceba que as diferenças na concentração farão com que haja um fluxo efetivo das substâncias de um ponto a outro, desses dois componentes, líquido intra e líquido extracelular. Então, nós já compreendemos que existe uma diferença, né, nas concentrações iônicas. E essa diferença nas concentrações iônicas gerará também diferenças de deposição de cargas na superfície da membrana celular, né? Nós sabemos muito bem que o sódio ele é carregado positivamente, está abundante no líquido extracelular. Nós sabemos que o potássio está abundante no líquido intracelular. Sabemos que o cloreto também está abundante no líquido intracelular. E nós conseguimos perceber que, na ausência de condutos que permitam a passagem de substâncias carregadas eletricamente, sejam com cargas positivas ou cargas negativas, através da membrana, apesar de não existir a possibilidade da travessia, essas substâncias elas vão se alinhar na superfície da membrana celular de maneira a produzir um dipolo com cargas positivas do lado de fora e com cargas negativas do lado de dentro. O motivo pelo qual as cargas elas vão se orientar, principalmente as negativas do lado de dentro e as positivas do lado de fora, também estão relacionadas à composição, aos componentes do líquido intracelular. Nós não podemos esquecer que o líquido intracelular ele é composto por macromoléculas, tais como as proteínas, e essas proteínas elas têm resíduos de aminoácidos com características negativas. As proteínas são macromoléculas e elas têm uma grande dificuldade de locomoção e de travessia pela membrana. Então, se essas cargas negativas elas estão localizadas um pouco mais centrais no líquido intracelular, é razoável pensar que essas cargas negativas elas atrairão cargas positivas para próximas dela e expelirão as cargas negativas para a região mais distante onde elas podem alcançar. A região mais distante que uma carga negativa pode alcançar sem conseguir atravessar a membrana plasmática é margeando essa mesma membrana plasmática pelo seu líquido intracelular. Já as cargas positivas, então, são atraídas pelo lado de fora, mas ambas, nem as cargas negativas conseguem sair livremente, nem as cargas positivas conseguem entrar livremente. Então, um elemento químico, um elemento de característica elétrica ou eletrônica que tenha a habilidade de concentrar, de atrair cargas positivas para um lado, cargas negativas para o outro, sem, contudo, permitir o fluxo dessas cargas na sua intimidade, isso faz com que a membrana se comporte como uma pilha, como uma bateria. E por esse motivo, nós dizemos, então, em biologia de membrana, que todas as vezes que ela está formando dipolo com cargas positivas em uma das fases e carga negativa em outra das fases, nós chamamos a membrana celular de capacitor. E esse capacitor, ele tem uma diferença de voltagem da ordem de 80 milivolts, com a sua essa diferença, então, de voltagem dada pelo lado interno versus o lado externo. Então, são utilizados alguns equipamentos para se medir essas voltagens, E se nós percebermos aqui, nós temos um eletrodo que está disposto do lado externo, como se ele estivesse aqui do lado de fora, e um outro eletrodo que está disposto do lado interno, como se ele tivesse sido colocado aqui no interior da célula. Então é possível medir a diferença de voltagem existente entre esses dois lados. E essa diferença ela varia de célula a célula. Em células que apresentam diferenças, maiores gradientes de voltagem
através da membrana são principalmente as células do sistema nervoso, nas quais nós conseguimos observar diferença de potencial de até menos 90 milivolts. Né? Outras células, elas possuem potencial através da membrana transmembranar de magnitude menor do que os tais 90 ou 80 milivolts. Né? Quanto mais distante de zero, quanto mais longe de zero, menos 90, menos 100, menos 110, mais difícil será fazer com que essa membrana se torne ativa, gere alguma resposta biológica. Por esse motivo, estímulos precisam ser, então, intensos o suficiente para produzir alterações nessa membrana e permitir, então, a entrada e, adicionalmente, a saída de cargas, para que, uma vez havendo fluxo de carga, possa haver, como consequência, efeito celular, de forma a fazer com que essa célula haja, atue, né, realizando as suas funções, as funções que lhe são peculiares. Né? Então, do lado esquerdo aqui nós temos uma representação de uma membrana plasmática com as suas cargas positivas dispostas do lado externo e as cargas negativas dispostas do lado interno. Do lado direito aqui nós temos então um gravador, né, um amplificador que é capaz de reconhecer alterações na voltagem na membrana de células, de estruturas, né, de elementos tão microscópicos como são as células. Então, pessoal, nós já conversamos sobre o gradiente eletroquímico. E esse gradiente eletroquímico ele é caracterizado principalmente pela diferença, né, dos elementos, né, por isso é chamado de gradiente químico, né, e também pela diferença de voltagem existentes entre o lado intra e o lado extracelular. Brevemente eu já tinha explicado por que as cargas elas se dispõem as cargas negativas se dispõem do lado interno, as cargas positivas se dispõem do lado interno. Se nós formos observar o líquido intracelular contra ele mesmo, ou comparar o líquido intracelular contra ele mesmo, com ele mesmo, nós vamos observar que existe uma situação de eletroneutralidade se eu colocar dois eletrodos dentro do mesmo citoplasma. Ou se eu colocar dois eletrodos no líquido extracelular, eu vou perceber diferença de potencial zero, né? Não há diferença de voltagem entre esses dois ambientes. Mas a presença da membrana, ela gera essa condição, assim chamado então de capacitor, e esse capacitor faz com que a membrana plasmática ela tenha um comportamento de pilha, ou seja, ela acumula cargas positivas do lado de fora, ela acumula cargas negativas do lado de dentro, ela funciona como um importante isolante elétrico, impedindo o fluxo de cargas através dela, sem que haja um evento específico desencadeador para que isso aconteça. E finalmente nós temos então uma condição muito clara da qual a membrana celular ela funciona como um isolante para essas substâncias que não possuem a habilidade de atravessar sem que haja a presença de um elemento tal como uma proteína de membrana, uma proteína integral, capaz de compor um conduto, seja esse conduto um canal iônico, ou uma proteína transportadora capaz de transportar substâncias de um lado para o outro dessa membrana. Então, o gradiente de concentração para cada íon através da membrana biológica, ele é peculiar, ele é específico para cada natureza iônica, né? Então, o sódio ele tem uma dada característica, o potássio outra característica, cálcio outra, né? Mas principalmente é fundamental que essa diferença, que esse gradiente seja mantido entre lado intra e lado extracelular, não é? Para isso, inclusive, a célula ela gasta energia causando esse desequilíbrio. Esse desequilíbrio ele acontece para que, quando houver a oportunidade, íons tendam a fluir de um ponto ao outro, do líquido extra para o líquido intra, ou do intra para o extra, levando consigo cargas elétricas e gerando corrente
uma vez que se gera corrente, produz então um efeito na célula que contém esses elementos que fazem sua deposição nos arredores da membrana, né, na proximidade da membrana biológica. Os gradientes de concentração, então, eles induzem a difusão de partículas. Sim, a difusão ela precisa acontecer de um ponto, de uma região onde a concentração é maior do que em outra região. E quando isso acontece, né, quando nós temos diferenças da concentração, isso cria um potencial para tentativa do equilíbrio. Então, o potássio, o sódio, por exemplo, ele está ávido a se equilibrar, né, a ter suas concentrações intra- e extracelulares equilibradas. Ele está ávido a isso. Ele depende de uma passagem através da membrana, que até agora não foi apresentada. Vocês, até agora, nós não conseguimos compreender quem é esse conduto que permite a passagem do sódio de um ponto a outro. Mas nós, principalmente, já compreendemos que existem, que é interessante, importante e aceitável, né, que as concentrações elas sejam desequilibradas, né, em condição de repouso. E assim, para haver esse desequilíbrio, a célula ela precisa gastar energia para fazer com que o sódio seja colocado para fora, mesmo contra o seu gradiente de concentração, e que o potássio seja colocado para dentro, mesmo contrário ao seu gradiente, né, seu interesse de difusão. Então, gradientes de concentração induzem a difusão de partículas a fim de alcançar o equilíbrio, que é dado pela letra E, entre as concentrações. O objetivo, então, de cada família iônica é alcançar o equilíbrio, né? E o objetivo da membrana é sempre manter esse desequilíbrio, porque a potencialidade que esse desequilíbrio gera é de alcançar o equilíbrio, e alcançando o equilíbrio, então nós teremos respostas biológicas dessa célula. E aí, turma, muito antes de se conhecer ou de se saber da existência de canais iônicos, que é o que nós vamos falar daqui a pouco, né? Estou dando uma dica, muito antes de se dizer sobre isso, Nernst ele já tinha começado a compreender que ambientes, né, delimitados pela membrana, tanto líquido intra quanto líquido extracelular, eles apresentavam características em termos de concentração iônica diferente para cada um dos compartimentos. E então, por uma série de pesquisas, uma série de estudos, Nernst descreveu essa sua teoria, né, a lei de Nernst, ou a equação de Nernst, que preconiza a existência de uma concentração iônica do lado de fora sobre a concentração iônica do lado de dentro. Na verdade, o logaritmo natural dessa concentração externa, iônica externa, sobre a concentração iônica interna, multiplicado por uma série de variáveis aqui. E essas variáveis eu já mostro daqui a pouco, né? Então, eu sei que o potencial de equilíbrio, ou a equação de Nernst, ou o potencial de reversão para um determinado íon, ele é dado por R, que é constante universal dos gases, também pela temperatura dada em Kelvin, por Z, que é a valência do íon pesquisado. Então, essa equação ela só serve para eu verificar o potencial de reversão do sódio isoladamente, do potássio isoladamente, do cálcio isoladamente. E F é chamada de constante de Faraday. Então, quando nós temos esses elementos R, T, Z e F, né, e quando nós temos alguns outros íons, concentrações out e inside, nós vamos então observar que praticamente nada disso aqui varia, né? A constante universal dos gases, como o nome já diz, assim como a constante de Faraday, elas são
grandezas que não se alteram. A temperatura é dada em Kelvin, então soma-se a temperatura em Celsius 273 e se obtém a temperatura em Kelvin, né? E a valência do íon pesquisado. Se é sódio, por exemplo, a valência é positiva. Se é potássio, valência positiva. Se é cloreto, valência negativa. Então, quando nós observamos essa equação, nós compreendemos que existirá um valor no qual o potencial, a diferença de concentração entre o mesmo íon intra e extracelular, o valor que se espera alcançar, que é o equilíbrio, esse valor em equilíbrio ele vai ser dado em voltagem. Ele vai nos dizer em qual voltagem o sódio deixará de ter o ímpeto de entrar na célula e vai ter o interesse em sair. O potássio vai deixar de ter o ímpeto de querer entrar na célula, de querer sair da célula e vai querer entrar. Então, a verdade é que a difusão ela precisa ser observada em momentos específicos, né, de alguma forma até estática, para que se observe perfeitamente qual é o momento em que a difusão ela deixará de fluir, no caso do sódio, de fora para dentro e vai fluir de dentro para fora, a partir do potencial de reversão, como o nome já diz, ou a partir do valor de equilíbrio, né? Então o sódio ele não mais tenderá a entrar e sim ele tenderá a sair de dentro da célula. E que mantém esses gradientes iônicos do potencial de membrana, né? Nós já dissemos aqui que a célula gasta energia para fazer com que as concentrações intra e extracelulares elas sejam mantidas de maneira estável, mas que elas sejam mantidas em desequilíbrio quando comparado os dois lados, intra e extracelular. E quem que mantém esses gradientes iônicos do potencial de membrana? Os fluxos iônicos através da membrana plasmática eles só vão acontecer através de proteínas especializadas. No caso do sódio, do potássio, do cloreto em especial, só vão acontecer esses fluxos iônicos através das proteínas especializadas que nós vamos chamar de condutos ou canais iônicos. Esses canais iônicos são poros que não estão o tempo todo abertos, né? Permanecem abertos durante uma quantidade de tempo, durante um intervalo de tempo, e se mantém fechado por um outro intervalo de tempo. Quando esses canais estão fechados e eles não estão levando corrente de um ponto ao outro, nós dizemos que essa célula encontra-se em repouso, ou no seu potencial de repouso. Quando a célula ela está em atividade, ou seja, abrindo as suas proteínas especializadas, permitindo o fluxo de íons carregados eletricamente, nós teremos então, por conseguinte, a geração de corrente elétrica, e a geração de corrente elétrica ela gerará alguma resposta interior da célula. Então, essas proteínas especializadas elas vão se dividir de acordo com sua habilidade e suas características. Existem um grupo chamado de canais iônicos, que são aqueles que facilitam a difusão através da membrana pela formação de poros aquosos. Esses poros aquosos eles podem permitir, por exemplo, o fluxo de água, como é o caso das aquaporinas, mas elas podem também permitir o fluxo de íons, como é o caso dos canais iônicos. E também os transportadores, né? Transportadores ou proteínas transportadoras são aquelas que promovem o movimento de substância através da membrana sem, contudo, formar um poro. Ou seja, nós temos como representante dos transportadores as bombas, né? Que fazem a mudança conformacional e colocam uma dada substância para um outro lado da membrana, né? No caso da bomba, de dentro para fora, de fora para dentro, né? Nós temos também os cotransportadores e os contratransportadores. Cotransportadores são aqueles transportadores que fazem fluxo favorável, né? Que fazem fluxo de uma dada substância no mesmo sentido
que aquela prioritariamente a se mover. Então, normalmente, os cotransportados ou os contratransportados, eles normalmente se utilizam do potencial gerado para permitir o equilíbrio do sódio. Então, o sódio ele é uma substância que tende a alcançar o equilíbrio, e esses cotransportadores ou os contratransportadores, eles se ligam, eles são estruturas que permitem o fluxo do íon sódio através da membrana, né, para essas proteínas, mas todas as vezes que essas proteínas elas mudam sua conformação para permitir o fluxo de íon, elas também levam consigo outras substâncias. E aí pode ser o cotransportador sódio-glicose, né? Pode ser o contratransportador sódio H+, que acontece lá nos túbulos renais e faz a troca de sódio por H+, e esse H+ interfere no pH daquela substância, daquele meio, né? Então, pelo menos 2 tipos específicos de proteínas especializadas, os canais iônicos e os transportadores. Nós falaremos em outra oportunidade, mas ainda nesse curso, sobre canais iônicos, e que eles têm a sua nomenclatura muito relacionada ou com a característica, né, daquela corrente que é gerada, ou principalmente com o tipo de íon que aquele canal iônico tem predileção ao seu transporte, à sua passagem através da membrana. E a difusão, turma, ela acontece porque partículas, elas entram em movimento, e elas entrarão em maior movimento, elas se tornarão mais excitadas quanto mais concentrado daquelas mesmas partículas tiver aquele meio. Então, o líquido extracelular ele é muito concentrado em sódio. Se ele é muito concentrado em sódio, o sódio ele gerará correntes, né? Ele gerará ondas de repulsa nos seus semelhantes, nos seus pares, e cada partícula do sódio que se choca com uma outra partícula gerará movimentos aleatórios, né, conhecidos como movimento browniano ou movimentos brownianos. E esse movimento browniano ele foi descoberto quando se tentava observar o efeito, né, do pólen, e ao microscópio percebeu-se que o pólen ele ficava se movimentando de maneira aleatória, né, no campo do microscópio. O pesquisador de sobrenome Brown, né, descreveu então o movimento browniano, que é aquele movimento errático que uma partícula faz, né, a probabilidade de chegar nesse ponto e ir para qualquer outro ponto que é exatamente a mesma. Então, se todas as partículas se chocam, como essa que mostra que está em movimento, nós teremos uma grande pressão causada por aquela substância em especial, e quanto mais concentrado tiver, maior serão os choques entre partículas com a mesma característica, e uma vez que existe a possibilidade da migração para um ambiente que não está tão carregado assim dessa substância capaz de causar tamanho movimento, tamanha repercussão no interior da célula, nós então chamamos de movimento browniano, e esse movimento browniano é o que prediz a difusão. Então, se um local tem maior concentração e essas substâncias se chocam, elas vão produzir mais pressão. Se de um outro compartimento existe menos partículas chocando-se umas contra as outras, a pressão naquele compartimento é menor, o que faz com que a difusão então ocorra do local de mais concentração, de maior concentração, para o ambiente de menor concentração. Por esse motivo, o sódio ele tenderá ao equilíbrio sempre entrando na célula, o potássio tenderá ao equilíbrio sempre saindo da célula, de dentro para fora dessa célula a qual eu acabei de citar. E então, a difusão, ela acontecerá, nós já falamos algumas coisas, vamos começar a amarrar para a gente dar números finais a essa primeira aula. Então,
substâncias, elas precisam passar de um ponto ao outro, caso elas tenham interesse em equilibrar as concentrações do lado extra para o lado intra, ou do lado intra para o lado extra. Sódio, por exemplo, quer entrar, potássio quer sair, oxigênio precisa entrar, CO2 quer sair, entre outras substâncias. Não é? Então, essa figura aqui, ela nos mostra, ela nos diferencia os tipos, as vias de transporte através da membrana celular, né, e seus mecanismos básicos de transporte. Substâncias que têm a habilidade de atravessar a membrana plasmática, seja por grande energia que essa partícula acumula, ou seja por causa da sua natureza química, né, da sua natureza capaz de se dissolver em meio lipídico. Então, algumas substâncias elas são capazes de permitir difusão, ser difundidas através da membrana plasmática, né? É o caso aqui, por exemplo, do CO2. O CO2 ele é completamente apto a atravessar de um ponto a outro da membrana através da difusão simples. Alguns autores realçam que difusão simples é apenas essa na qual não existe nenhum tipo de ajuda, auxílio, conduto na parede da membrana, né? Esse livro, essa figura aqui é do Guyton, 13ª edição de 2017, e nos mostra aqui que a difusão simples é a passagem de substância de um ponto ao outro sem que haja a interferência, ou sem que haja perturbação causada pela presença de uma proteína de canal. Então, alguns livros, como é o caso de Margarida de Melo Aires, considera que difusão simples é somente essa condição. O Guyton já considera como difusão essa através da membrana e aquela que precisa, aquele transporte que precisa de um conduto, né? Ele só vai conseguir fazer essa travessia através desse conduto, desse mesmo conduto que eu acabei de dizer. Então, no caso do Guyton, ele considera que a difusão simples ela acontece tanto através da membrana quanto através de um poro de canal. Por outro lado, existem outras substâncias que se locomovem, que atravessam a membrana de maneira bastante peculiar, né? E elas vão ser movimentadas de um lado para o outro através da difusão facilitada. E o que é a difusão facilitada? É a possibilidade que uma substância tem de alcançar o equilíbrio entre as duas faces, né, da membrana plasmática, sem, contudo, conseguir o equilíbrio, né? Mas para equilibrar, ela precisa de uma proteína que faça esse transporte. E essa proteína que faz esse transporte é chamada, então, de proteína carreadora. E essa proteína carreadora ela é capaz, então, de produzir a difusão facilitada, né? Alguns livros chamam o canal iônico também de facilitado. Mas existe uma diferença bem interessante entre um canal e uma proteína carreadora. A proteína carreadora, ela muda a sua conformação, mas ela não possui um poro. Já o canal iônico, ele muda a sua conformação, deixa o poro disponível para que haja transporte através da membrana. E aqui as outras duas, né, nesses dois casos aqui nós temos o caso de difusão, ou seja, não há gasto energético, e a substância ela quer passar de onde ela é mais concentrada para onde ela é menos concentrada. E nós temos aqui as proteínas carreadoras que compõem o tipo de transporte chamado transporte ativo, porque elas consomem energia a fim de levar uma substância de um ponto ao outro, gastando energia, como eu acabei de dizer, né? De fora para dentro ou de dentro para fora. Isso é chamado, então, transporte ativo, contrário ao que não gasta energia, que é chamado de transporte difusão facilitada, de transporte passivo. Mais uma vez, nós temos aqui, então, quem mantém os gradientes iônicos são principalmente as bombas de sódio e potássio, porque todo sódio que entra, ele é
ele é posteriormente removido para o lado extracelular. E todo o potássio que sai, ele é colocado depois para dentro via bomba de sódio e potássio. Essa bomba de sódio e potássio, então, ela gasta energia para colocar o sódio no lugar onde ele não gostaria de estar, que é onde está uma altíssima concentração de sódio, e coloca o potássio para dentro da célula, onde era o último lugar onde ela gostaria de estar, uma vez que ela gostaria de alcançar o equilíbrio, né? E o equilíbrio favorece a saída do potássio. Então, o potássio ele é colocado forçadamente para o lado de dentro para restabelecer as características iônicas da membrana celular. E isso faz com que grande concentração de sódio para um lado, grande concentração de potássio para o outro, ainda com um contribuinte, que é um canal de vazamento de potássio presente nas membranas, o potássio então ele acaba saindo adicionalmente, deixando o líquido intracelular, quando comparado ao líquido extracelular, principalmente nas porções próximas aqui à membrana, mais negativos, quando nós comparamos com as porções superiores aqui, e que fazem então um contraponto com o lado interno. Aqui nós temos também um cotransportador sódio-glicose, né? O sódio ele quer entrar porque a concentração dele fora é muito maior do que dentro, então ele está procurando entrar por um conforto, por assim dizer, e o movimento que é gerado pela difusão do íon sódio de fora para dentro leva a reboque a glicose. E a glicose, então, ela entra na célula através de um transportador chamado transportador do sódio ligado à glicose. A manutenção de altas concentrações de potássio intracelular e de sódio extracelular é uma função da bomba de sódio e potássio, né? Nós não sabemos exatamente quando essa bomba de sódio e potássio está ativa e pode ser nós não sabemos exatamente quando ela está ativa e funcionante, né? Acredita-se que a bomba de sódio e potássio ela funcione prioritariamente entre intervalos de potenciais de ação, mas não necessariamente, né? Não necessariamente ela funciona dessa forma. Ela pode funcionar durante o potencial de ação, mas sua resultante, principalmente no que tange a resultante elétrica, ela será mascarada pelo potencial de ação. E algumas pesquisas também dão conta de que não é necessário 3 sódio e 2 potássio ligados para que haja o movimento de sódio para fora e potássio para dentro. Menos do que 3 sódios pode ser suficiente para ativar ou para estimular, para se mostrar disponível essa bomba e fazer com que ela se movimente. Então, menos que 3, talvez 2 íons sódio e talvez menos de 2, 1 íon potássio são suficientes para estimular o funcionamento da bomba de sódio e potássio. E então, pessoal, eu falarei um pouco mais, não é, daqui a pouco sobre a equação de Nash, um pouco mais também sobre as características da biologia da membrana. Então, nessa primeira etapa, eu gostaria que vocês utilizassem um formulário que eu enviarei, ou que eu já enviei para vocês, na verdade, né? Quando vocês estiverem ouvindo essa aula, vocês já terão recebido o formulário. Ele vai pelo WhatsApp para vocês, e utilizando então as concentrações que estão aqui, né, vocês vão perceber que uma vez utilizando essas concentrações que estão aqui nessa tabela, vocês vão conseguir calcular os potenciais de reversão para cada um dos íons, né? Então, como é que nós vamos calcular a equação de Nash? Ela, utilizando essa calculadora que está nesse link que eu acabo de mostrar, né? E nós temos aqui, então, cada uma das espécies iônicas: sódio, potássio, cálcio, íon hidrogênio, magnésio, cloreto e bicarbonato. Então, eu tenho as concentrações no líquido intracelular e no líquido extracelular. As concentrações elas podem sofrer alguma alteração
dependendo da fonte que está sendo utilizada para se observar isso. Então, de posse desse link, né, vou abrir esse link aqui. Agora, é importante deixar claro que a temperatura ela é dada por graus Celsius mais 273,15. Então, 273 mais 27 graus Celsius, por exemplo, dá 300 graus. 37 graus, que é a temperatura normal do ambiente, do organismo humano. Então, vamos colocar aqui a temperatura em Kelvin seja em torno de 310. Né? Sabendo das concentrações que nós temos aqui, nós vamos utilizar então essa calculadora para calcular o potencial de equilíbrio para cada um desses elementos aqui. Então, acabei de tentar abrir essa calculadora e ela está bem aqui. Então, a calculadora ela vai estar aqui embaixo. Então, para calcular a valência, né, para calcular o potencial de reversão para um íon sódio, por exemplo, eu preciso levar em consideração, aqui está a constante universal dos gases, aqui está a constante de Faraday, eu preciso levar em consideração a temperatura, que é dada em graus Celsius, mais 273,15, e nós vamos também perceber qual que é a valência para cada íon. Se nós temos o sódio, a valência para ele é mais 1, potássio mais 1, cálcio é mais 2, cloreto é menos 1, né? Então, precisa observar aqui a valência desses íons. Concentração externa e concentração interna, e depois calcular. Então, eu farei aqui, por exemplo, do sódio. Temperatura 310 Kelvin. Valência mais 1, porque é sódio. Concentração extracelular 145 milimolar, que é o que está dado naquela tabela. 15 milimolar, que também está dado naquela tabela. Então, a concentração de sódio fora é muito grande, dentro é muito pequena. Quando eu calculo aqui, eu observo qual é o potencial de reversão, ou qual que é o potencial de equilíbrio do íon sódio, mais 60 milivolts. O que isso quer dizer? Isso quer dizer que se o potencial de membrana sair de menos 80 e alcançar mais do que 60 milivolts, nós teremos que não mais o sódio tentará entrar na célula, e sim que a partir de 60,6 o sódio, ao invés de querer entrar na célula, agora ele quer sair da célula. A mesma coisa nós podemos fazer para observar o potencial de reversão, por exemplo, do magnésio. Potencial de reversão do magnésio. Então, a concentração ela é 310, a valência, o magnésio tem 2 cargas positivas. Então, é mais 2 a valência aqui do magnésio, mais 2. Qual que é a concentração intracelular do magnésio? 0,5. Intra, 0,5. E a concentração extra do magnésio igual a 1. Qual é, então, o potencial de reversão do magnésio? Porque o valor aqui está muito baixo, né? Então, vamos considerar aqui, em vez de milimolar, micromolar. 1000 micromolar e aqui 500 micromolar. 500 micromolar. Então, nós temos o potencial de reversão para o magnésio da ordem de 9 milivolts, ou seja, assim que alcança 9 milivolts, ao invés do potássio, do magnésio, querer sair, normalmente ele quer entrar, ele quer ir de fora para dentro, né? De fora para dentro. Quando alcança 9,25, que é o potencial de equilíbrio, ele não vai mais querer entrar, ele vai então querer começar a sair de dentro da célula. Então,
quero que vocês utilizem essa calculadora para calcular cada uma das espécies que foram dadas aqui nesse slide, nesse exemplo. Bom, eu espero que vocês tenham compreendido, né, algumas das informações importantes que foram trazidas até agora, e principalmente a principal ou uma das principais características, né, que se observou nessa primeira parte é que a membrana celular ela é um isolante elétrico, né? Ela é um isolante elétrico, mas ela possui mergulhada nela proteínas integrais. Essas proteínas elas podem formar poros, que são os canais iônicos, ou elas podem ser capazes de fazer mudança conformacional e colocar uma substância de fora para dentro ou de dentro para fora, não é? Então, é importante perceber que a membrana é uma bicamada lipídica, é um isolante elétrico que funciona como um capacitor e que tem canais iônicos presentes na sua membrana. Esses são importantes ensinamentos, né? Importantes pontos que nós fizemos nessa aula. Sabemos também que as concentrações iônicas elas são mantidas de forma desregulada, mais concentrado fora, por exemplo, o sódio, do que dentro, ou mais concentrado dentro, o potássio do que o sódio, do que mais concentrado o potássio dentro da célula do que fora da célula, e essa manutenção dessas concentrações em desequilíbrio é vital para o funcionamento celular. Somente pela presença do sódio e do potássio em concentrações distintas dentro e fora é que fazem com que haja fluxo de sódio para dentro, levando carga positiva, depois fluxo de potássio para fora, levando também carga positiva, de forma a fazer com que a célula em repouso se mantenha com as concentrações bastante delicadas ou delicadamente ajustadas de íons dentro e fora dessa membrana celular. Portanto, pessoal, chegamos ao final dessa primeira aula, né? Apresento a vocês as referências utilizadas nesse material, que é o Tratado de Fisiologia Médica de Guyton, Fisiologia de Margarida de Melo Aires, e um livro que é o Papa da Eletrofisiologia, né? O Bertil Healy, Ionic Channels of Extable Membranes, né? É um livro que não é muito novo, mas é um livro muito útil. E o Moleman, com seu Patch Clamping, A Introductory Guide to Patch Clamp Electrophysiology, né? Então, todos esses livros úteis para que nós fizéssemos, então, a leitura e o entendimento, principalmente, desses slides que compõem a primeira parte dessa aula. Eu sugiro, né, uma pausa para descanso, água, banheiro, realizar essa atividade que eu solicitei, né, que vai ser dada pelo Google Forms, utilizando essa calculadora, e eu encerro então esse primeiro vídeo, e daqui a pouco então vocês terão já acesso ao próximo link para poder fazer uso do próximo material. Muito obrigado pela atenção e até daqui a pouco.